né? É isso aí. Vocês têm trabalho ainda. Tem TCC no meio de julho ali. Mas dá pra dar uma focada daí, né? Se acabar as provas, aí já não tem aula. Já A gente fica vai mais de entregar boa. até dia 6 de julho. Então a gente tem um período aí, uns 10 dias sem aula, né? Daí dá pra dar uma focada, uma finalização e boa. Dá pra dar um gásinho. É isso aí. Parece que tá chovendo aqui, velho. Olha que louco. Parece que tá chovendo. Tá frio aí ou não? Tá nada. Agora tá frio. Mas de manhã fica calor. Tarde fica com calorzão insuportável. Frio. Daí tem previsão de chuva, 2 dias aí. Estão falando que vão fazer uma barreira aqui no feriado. Ninguém entra, ninguém sai. Se não for assim. Eles estão falando que talvez venha muita gente pra cá, não, no feriado, né? Mas como eu falei, não tô de férias, né, cara? Tá normal, cuidando do meu sogro, com um negócio de aval de médico dentro do carro, um monte de coisa, né, cara? Não dá pra marcar, não. Então, marcou, já era. Né? Essa é a real. Então vamos lá passar os recadinhos de novo, né, povo? Agora já tem mais gente aí. Nossa prova é dia 24, para quem chegou depois. Eu achei que ia ser na segunda, mas manteve dia 24. Acho que é o mesmo dia, né? De todos que estavam aí. Então, dia 24 prova. O que mais a gente tem aí? Dia 15 e 17, perdão, a apresentação dos trabalhos, né? Mandei lá já no grupo do WhatsApp as datas. Quem está sem grupo aí, por favor, providenciem os grupos. Né? Tá sobrando um tema que já está lá. Esse tema para o grupo que faltou. E aí a gente inverte, eu vou inverter as aulas. Não vou dar aula quarta-feira, vou dar minha aula amanhã e o professor Gorley, então, dá aula na quarta-feira. Ele me pediu essa aula porque ele vai dar uma atividade para vocês e, pelo que eu entendi, essa atividade será mais longa. Portanto, a gente ouve e fizemos a troca aí. Então, eu entro amanhã, no segundo horário. Firmeza? Eu acho que é isso, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, amanhã a gente Amanhã é tira. primeiro, mestre. Amanhã do Gorley é a primeira? Do Gordo é a primeira, porque a última é do Wagner. Olha o Gorla, velho. Ele falou pra mim que era a segunda aula. Aí chegou as Na drogas. quarta, na quarta é a segunda sua, né? Não, a quarta é a primeira minha. Primeira, é isso mesmo. Peraí que eu Mas vou... amanhã É a última dele na quarta. é Ah, amanhã. então... Deve Amanhã é a ter primeira. sido isso. Ele falou assim, professor, amanhã nas últimas aulas eu dou controladoria para o 7º período. Sei que o professor dá aula na quarta-feira nas 2 últimas aulas. Acho que ele inverteu tudo. Então peraí. Então, a aula do Gorla amanhã é no primeiro horário. Isso. É no primeiro, porque o Wagner é do segundo. Então, beleza. Bem que vocês me avisaram, cara. Porque eu ia pro segundo horário. Deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Olha o Gorla, viagem. Que inverte, né? Primeira do Gorla na terça, segunda, na quarta é a segunda aula. A minha é a primeira. Você é a última da segunda e Isso, a e a primeira primeira da na quarta. quarta. Então acho que foi isso. Não, mas de boa. Então daí só na segunda, primeira aula. Não, fechou. Pra mim, independente, até melhor que seja a primeira amanhã. Daí eu tenho aula amanhã. Dá tempo de fazer tudo. E com Deus é bom? Rapidão. Ainda bem que você não tem aula, né? Tá, só deixou. A Ingrid me passou aqui só. Ingrid, confirma aí, então. Seu grupo é você, Thalita, Luana, Arthur e o Vansley. É isso, né? Só para confirmar. Então, beleza. Deixa eu só colocar aqui. Senão eu vou esquecer depois. Aguenta aí, pô, só um pouquinho. Eu vou abrir no Avala ainda, tá? Não abri ainda não. A atividade de vocês. Vamos só.
Eu acho que... Aguenta aí, pô. Tá. Vamos lá então, povo. Tudo certo aí? Então tá aí já o Ingra, tá? O tema de vocês também, apresentação dia 15, né? E já tem todo mundo a data do dia 17, conforme encaminhei para o WhatsApp de vocês. Fechou? Então, meus queridos, para a gente terminar esse assunto de varejo, de serviço, etc., a gente vai falar um pouco de logística essa aula e amanhã a gente fala um pouco, então, de gestão de cadeia de suprimentos, tá? E aí no slide de vocês, não sei se vocês já deram uma olhada ou não, a gente começa com uma pergunta do porquê as pessoas têm que estudar ou entender a logística. Por mais que seja a moda, já vou até fugir um pouco do que está dizendo aí no slide, por mais que seja um pouquinho uma disciplina da moda, e eu particularmente acho que é uma profissão que vai desempenhar muito aí no futuro, eu acredito muito nessa questão da logística, como acredito muito em outras profissões aí, né? De quem dominar toda essa questão, eu acho que vai ter um grande ganho para quem quiser trabalhar, beleza? Nessas áreas aí. Jaqueline, responda no final o trabalho, pode ser? Daí a gente já abre um tempo e tenta responder tudo isso, pode ser? Acho que vai ser melhor para Pode todo sim, mundo. obrigada. Então, beleza, só me lembra no finalzinho aí, fechou? Daí a gente já responde tudo isso para ficar mais fácil para todos. Então, assim, por mais que seja uma questão, acho que a gente de moda, como está dizendo, eu acho que vai ser algumas profissões que terão acesso, grande acesso no futuro, e eu acredito muito dentro dessa questão da logística aí. Mas, além de tudo isso, a gente começa a entender que o poder de compra dos consumidores de uma forma ampla, né? Não estou dizendo, e não sei dizer ainda como vai ser pós esse ano de 2020, mas antecedendo alguns anos de 2020, vamos dizer assim, 4, 5 anos, a gente teve um período de recessão, mas teve um período de aquecimento muito grande de mercado, falando economicamente, né, dentro dessa questão, eu não sei como será pós 2020. Mas pensando num cenário aí, a gente soube um cenário talvez do passado, a gente entende que houve um aquecimento e, lógico, nós tivemos poder de compra. Então, se existe poder de compra do consumidor, até mesmo os varejos dependeram, vamos colocar assim, da logística para que esse produto pudesse acontecer de uma forma aí rápida, de uma forma efetiva para o consumidor. Tá? A gente vai entender numa definição que eu trabalho aí de logística, que a gente já conversou sobre ela, que fica muito claro tudo isso. Né? E aí fica muito claro também, talvez, de uma forma mais lúdica, vamos colocar assim, acho que essa seria a palavra, no segundo slide que eu coloquei para vocês, uma imagem para quem tiver com os slides aí depois, tá? Eu coloquei uma chargezinha que tem um casal andando na rua, daí tem uma loja de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e em vez de tal produto, tem um cartaz dizendo assim, produtos não entregues pelo fabricante. Então isso fica muito claro, remete muito à questão do porquê nós temos que entender a logística, principalmente quando a gente fala em varejo, quando a gente fala em atacado e quando a gente fala em tudo isso que a gente está relatando nas nossas aulas. Por quê, né? Porque se o produto não tiver na hora certa, e aí a gente antecipa talvez um conceito que já foi dito, que eu ia deixar para depois, mas já caindo muito bem agora, se o produto não tiver na hora certa, no momento certo, quando o consumidor deseja comprar, é o que relata essa foto aí, não vai existir a venda. Então a gente tem que começar a pensar em todo esse processo, né? Que o produto vai ter que chegar quando o poder de compra existir, quando tiver um aquecimento do mercado. Não sabemos muita coisa, né? Assim, eu acho que não vai acontecer como aconteceu em meses ou anos anteriores, quando o governo liberou aquela quantia do FGTS. Já existe uma data aí, né, do dia 15 de junho, se eu não me engano, semana que vem, onde ocorrerá, vamos colocar assim, a abertura novamente para as pessoas retirarem esse valor. Então, se fôssemos pensar num outro cenário que não é esse que a gente está vivenciando agora, com certeza iria ter um aquecimento dentro do mercado, com compra, com um monte de outras coisas.
Nesse cenário, eu acredito que não vai acontecer esse aquecimento, né, que a gente teve. Apesar que, né, a gente vivencia a semana de 4 dias de dos namorados aí, que também vai rolar um aquecimento do mercado, supostamente. Beleza? Mas a gente continua aí, a gente começa a entender, né, que todos os dias no mundo, não só no Brasil, são fabricados milhares de produtos. E aí, quando vocês estiverem com slides em mãos, quem não tiver aí, depois abre com calma, consegue ver que existem produtos de diversas formas, né? A gente vê aí produtos de diferentes formatos. Eu coloquei um pires aí com um buraco onde você consegue encaixar a taxa de vinho e assim vai, né? Eu coloquei de cores diferentes, até fiz uma presa aí para os palmeirenses né, da sala, né? Que tem várias aí. Coloquei até a Só camisa gente azul. boa. Oi? Só gente boa. A gente não vai discutir isso, né? A gente está falando de mercado agora, né? A gente vai deixar isso para depois. Mas existem vários aí. Eu fiz uma presa para os caras, né? Tem o Lucas, tem você, tem um monte de gente aí dentro dessa questão dos palmeirenses. Daí eu trouxe por quê? Porque teve uma certa... E aí, quando lançou realmente essa camisa azul do Palmeiras, foi um diferencial muito grande do mercado, isso a gente tem que entender. E aí eu trouxe produtos de várias cores, representando sempre a mesma marca. Tem também aí produtos de vários tamanhos, eu trouxe um monte de coisinha aí de Ruela, de sei lá o que é esse monte de coisa que está sendo mostrado nesse slide, mas tem uns formatos diferentes. Modelo, trouxe uma bicicletinha aí diferente também, que cabe em qualquer lugar, né? E também, lógico, a gente tem a questão da procedência. E aí a gente sabe que existem produtos sendo fabricados no mundo inteiro de vários lugares. Então a gente começa a entender por que a gente tem que estudar logística, né? Infelizmente a logística, ou felizmente a logística, ela tem que ser difundida, acredito, como uma matéria quase que exclusiva, para vocês terem um entendimento muito grande. Como eu disse, quando eu fiz graduação, eu tive 1 ano de logística, fora a disciplina que a gente teve ainda, que eu tive na pós-graduação. Então, assim, é um assunto extremamente interessante, o marketing aborda muito essa questão e a gente tem que entender. É o que a gente tem que pensar para quem não trabalha, quem já não teve essa ação ou essa questão do tema logística, né? O que a gente não pode entender como logística, principalmente vocês que vão trabalhar com essa parte de administração, né? E talvez vão ter que trabalhar de forma direta, de forma indireta, que eles já não trabalham com a questão da logística, é pensar que, né? Logística não é só entregar o produto para o consumidor final, tipo Casas Bahia. Você vai colocar a cama que o cara comprou lá e vai chegar com um caminhãozinho buzinando na frente da casa dele, como diz que acontece em São Paulo, nos bairros mais carentes, e tira a cama lá, tira a geladeira e mostra para todo mundo que você comprou. Né? Logística, então, não é isso. Beleza? Logística é você entender muito mais do que isso. Beleza? Entender como tudo isso funciona. Mas aí a gente sempre vem, né? Mas da onde veio a logística? A logística, ela veio como todas as questões correlacionadas ao mercado vieram, né? Como a estratégia veio, a logística veio parte também. Ela veio da guerra, ela veio das grandes batalhas do exército mesmo, vamos colocar dessa forma, tá? Então ela tem uma palavra de origem francesa e o significado da palavra nada mais é do que acomodar, ajeitar, receber, transportar. Fechou? Mas o grande boom, vamos dizer assim, na logística foi na Segunda Guerra Mundial, onde o grande objetivo era o quê? Transportar suprimento, transportar tropa, medicamento, fazer toda essa parte de armazenamento, enfim. Então, o que esses caras começaram a pensar? Que se isso dá certo numa guerra, por que eu não posso transportar ou trazer isso para a minha realidade de mercado, que também é uma guerra? Né? Eu tenho que transportar produtos, eu tenho que saber onde os meus vendedores vão estar, eu tenho que fazer uma troca de suprimento, talvez de um lugar para outro. E aí, como que eu vou fazer? Eu tenho que armazenar. Então, a gente pegou tudo aquilo que deu certo numa guerra e trouxe para o mercado. Da mesma forma que a gente tem internet hoje, né, que era um aparato de guerra, da mesma forma que a gente teve a questão da estratégia muito bem elaborada pelos grandes generais aí da Segunda Guerra e outros, né, de guerras anteriores, que trouxeram também tudo isso para o mercado na qual nós fazemos parte hoje. E aí, definindo logística, vou até abrir um parênteses aqui para ler as definições, porque eu não consigo decorar todas elas. Então, a gente pega um cara aí chamado Balu, que é um dos grandes estudiosos aí da área de marketing, não só ele, como Boer Sox e uma série de outras pessoas que têm e estudam logística, né, na maior parte do tempo, e escrevem livros, né, sobre ela. Esses caras relatam que a logística, na verdade, ela é uma atividade de movimentação e armazenagem que facilita o fluxo de produtos
desde o ponto de aquisição da matéria-prima até a entrega desse produto para o consumidor final. Então, isso é logística, né? Essa forma que a gente tem que começar a pensar do que é logística. Então, assim, aquela, como eu disse anteriormente, visão Casas Bahia, você vai comprar o produto, ele vai ser entregue na sua residência, ela não tem que mais existir. Então, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, que a gente começa a compreender, entender como funciona todo o processo, a gente começa a entender que a logística ela vai muito mais além do que isso. Então, eu tenho que pensar a logística de que forma? Desde a concepção da matéria-prima até a entrega desse produto na casa do consumidor final mesmo. Beleza? Passando por todas as etapas de fabricação, de distribuição no varejo e consumidor final. Porque se der problema em uma dessas cadeias ou de um desses ciclos, a gente vai ter processo, vai enfrentar um processo, desculpa aí, de não entrega ou de frustração do consumidor como um todo. Então, a logística ela tem que pensar dessa forma. Se der problema em uma engrenagem, afeta todo o sistema, tá? Então, assim, a logística, ainda conceituando, vamos ter tudo isso, a gente tem uma definição aí do Bowersox que diz que ela também inclui todas as atividades de movimentação de produto, transferência de informação, ou seja, ele vai muito mais além, né? Parte para essa ideia da comunicação para todas as pessoas dentro de uma cadeia de suprimentos ou dentro de um supply chain. Só que isso a gente vai trabalhar amanhã, fechou? Então, a gente vai deixar essa questão da cadeia de suprimentos para depois. E aí, como eu disse para vocês, eu tenho uma definição do Kotler que eu acho que engloba tudo, tanto essa questão de praça como essa questão aí da própria logística em si. Onde ele diz que, resumindo tudo isso que a gente está abordando, que logística, se for ver, é você levar o produto certo, no cliente certo, no lugar certo, na hora certa. Então, eu acho fantástica essa definição aí do Kotler, né? E para a gente, acho que, resumir tudo isso, a gente pode trabalhar a logística de 3 formas. Tá? Então, eu trabalho a logística de uma forma interna, eu trabalho a logística de uma forma externa e eu trabalho a logística reversa. Pensando que a logística reversa hoje, ela é um objeto muito grande de estudo. Por quê? Desculpa, né? Por quê? Porque a gente tem que começar a entender que se fazer a logística de uma forma tradicional já é complexa, imagina você fazer a logística de uma forma reversa, onde se dá problema, vamos dizer assim, num produto, você tem que fazer esse produto chegar à origem dele, né? Então é difícil. Se a gente tem, então, vamos colocar aqui a logística interna, com o fato de você transportar produtos, vamos colocar assim, e fazer talvez uma ligação B2B, né, entre empresas, essa negociação, mas também esse transporte, onde você vai pensar que você tem que pegar a matéria-prima que está num ponto e entregar essa matéria-prima até um segundo ponto ali, onde existe uma empresa para começar a produção do produto, já é difícil. Imagina você fazer o contrário, né? E aí você tem o segundo tópico que a gente chama de logística externa, que é você fazer o quê? Pegar esse produto que já está fabricado, né? Levar ele até um revendedor e depois esse revendedor fazer tudo aquilo acontecer, ou a mágica da venda acontecer, para que nós, consumidores finais, possamos comprar. Tá? E aí, como eu disse, entra a logística reversa, que é você pegar um produto que deu uma dificuldade e fazer esse produto chegar, até o revendedor ou até o varejo. Então, é extremamente difícil, mas não é uma coisa impossível de se realizar. Por quê? Porque a gente sabe que existem empresas aí no mercado que realizam essa logística reversa de uma forma aí brilhante. A gente pode colocar como exemplo aí o próprio correio, né? Você quer mandar uma carta para uma determinada pessoa, vamos colocar assim, e sei lá, por um descuido ou por uma mudança de endereço, essa carta não chega ao destino final. O que vai acontecer? O correio ele vai lá 1, 2, 3 vezes, na terceira vez, se ela não tem contato com você, ele faz essa carta chegar ao remetente novamente. Então, ele faz todo esse processo da logística reversa acontecer, né? Então, vamos lembrar, eu tenho uma primeira logística que a gente chama de forma interna, onde eu trabalho fornecedor e empresa, trabalho uma segunda que a gente chama de logística externa, que é pensar empresa, revendedor, cliente, e eu trabalho uma logística reversa, que é pensar a forma ao contrário, fazer o meu produto que está com algum defeito, que tem algum problema,
uma insatisfação, vamos colocar assim, um erro e fazer isso aí acontecer, ou voltar tudo nesse processo até, vamos dizer assim, a empresa onde foi criado, onde foi confeccionado esse produto. Beleza? A gente tentou resumir aí em uma aula, né, um pouco dessa questão da logística, mas sabemos que a logística ela é muito mais ampla do que isso. E como eu disse para vocês no início da conversa, eu acho que a logística, junto com outras que a gente tem aí, outras, né, formas de trabalho, eu acho que será uma profissão aí bem valorizada no futuro. Beleza? Dúvidas aí, meus queridos? Suave na nave. Super tranquilo aí. Né? Então, beleza. Vamos responder algumas questões agora da Jaqueline que ela tinha me perguntado, né? A Jaqueline perguntou, talvez seja a dúvida de todos, eu vou abrir aqui, tá? A apresentação vai ser por aqui ou vídeo para te enviar o trabalho? Não, a apresentação vai ser por aqui, tá, Jaqueline? E aí fica a critério de vocês. Eu posso mandar os links e a gente abre esse link, ou se vocês quiserem criar um link no Zoom e mandar lá no grupo, vocês só me avisam com antecedência. Mas eu acho que para a gente facilitar, eu acho que nem ter problema em relação a isso, eu vou mandar o link, beleza? Porque daí imagina, se cada grupo tiver que mandar um link, a gente vai ficar aí com, sei lá... Não, manda você agora mesmo, tipo, igual você mandou aqui, daí É, cada um liga a câmera, o eu acho, microfone, fala. Aí com imagem, né? Para ficar mais fácil, beleza? Todo mundo Mas conversando. você não precisa projetar slide, nada? Não. A única coisa que eu quero é que vocês me encaminhem antes, eu vou abrir uma pastinha lá no AVA, vocês vão encaminhar o trabalho de vocês pelo AVA, beleza? Mas a apresentação eu quero assim, do jeito que a gente está fazendo. Não precisa ter o WhatsApp, desculpa, né? Tocou o WhatsApp de alguém aí, eu achei que ia me ver na cabeça automática. Não precisa ter o PowerPoint aqui disponível para mim. O PowerPoint vocês seguem aí como roteiro de vocês. Beleza? É imaginar esse bate-papo que a gente está tendo aqui com uma live convencional. Beleza? Que eu acho que vai facilitar para todo Precisa do mundo. PowerPoint, na verdade, só apresentar. É só fazer a apresentação. Na verdade, o que a gente sempre fala, né? Eu uso o PowerPoint como uma ferramenta que vocês vão ter aí. Porque eu uso o PowerPoint aqui no cantinho da tela, só para eu lembrar os assuntos e vou discutindo. Beleza? Ou se vocês quiserem criar um PowerPoint, talvez, e disponibilizar, e aí a gente pode, acho que fica até mais fácil, né? Vamos já colocar uma regrinha, então. Vocês criam o PowerPoint e disponibilizam no grupo do WhatsApp para todo mundo. Pode ser? Ah, tá. Beleza. Daí acho que fica mais fácil, né? Para quem não está aí seguir um roteiro. Então, colocou lá um só, todo mundo abre, e quem quiser seguir pelo PowerPoint segue, mas daí não precisa colocar aqui para apresentação. Tá bom. Melhor. Beleza? Respondido, Jaque? Tá jantando. Comendo Sim, respondi. Obrigada. Tá comendo Cup Noodles aí de canudinho, né? Tomando na borda do prato o resto da sopa, que tá friozinho, tá bom. Mais alguém aí, povo, com dúvida? Ou todo mundo tá de buenas? Todos de buenas? Ah, de buenas, né? Aula sossegada. Já foi mais pesada, fala aí, Rodolfo. Já foi. Agora vocês já têm conhecimento, cara, é fácil discutir. Por isso que eu falei, vai ficando mais fácil quando vai se formando. Vocês já têm um monte de conhecimento, um monte de coisa. Só Parece que a primeiro gente ano. teve tanta matéria de marketing já nesse curso. Oi? Parece que a gente já teve tanta matéria de marketing nesse Então, curso. não é que teve matéria, né? Que como você é formado na área, a área inclui, você vai dando a visão do profissional de marketing, né? Que seria a mesma do profissional de administração, acredito. Né? A gente já teve uns 6 semestres de Tá louco. Repare, vocês são formados em marketing, então já. É verdade. Muita matéria. A gente teve acho que umas 4 com você e umas 2 com o Corneta. Olha, só os caras gente boa, esse geral. Mário Ney também acho que teve uma, mal menos nesse nicho aí. Ah, o Marcos foi estratégia, né? É, Bom mesmo nesse nicho. Mas não teve, né? Teve umas 2 aulas. teve umas 3 presencial. Tá gravando ó, o que vocês estão falando aí, ó. Não, é verdade. Gente boa, ele gosta disso. Gente boa demais. Beleza? Beleza. TCC tudo alinhado aí? Ai, correria, hein? Tem reunião amanhã, né? De vocês.
Mas parece que vai chegando no final, é igual Ah. acabamento de obra. Vai chegando no final, parece que não rende esse trem, Mas- meu Deus do céu. Posso falar a verdade? É que vai chegando no final, não vou dizer um, mas todos aí, acho que isso passa para todo mundo. Vocês já estão de saco cheio. Nossa, bem- eu Desculpa, essa é a não verdade. não Tipo aguento mais. assim, eu acho que a reta final já tá todo mundo de saco cheio, ninguém aguenta mais nada, ninguém aguenta nem ver o trabalho na frente. E aí gera ansiedade ainda, tem isso também, né? Já quer apresentar e Nossa, se livrar logo eu do não negócio. consigo nem pensar em minha apresentação, porque eu nem terminei, nem abri nada de material que a Jaque mandou, ela já mandou um monte de coisa. Ah, mas é de boa. Assim, a apresentação é só não ficar. Eu acho que você, até os pontos principais do trabalho de vocês, que eu sempre oriento para meus alunos, né? E quando eu oriento, e sempre digo o seguinte, falo, ó, lembra que se pintar para autorar lá, fica na sua. Dica que eu sempre dou. Cara, não entre em discussão com o professor. Quem tá lá é o seu orientador. O seu orientador faz isso para você. Né? Acho que você vai Então, estar na minha banca, professor. já saiu as bancas? Ainda não, mas elas estavam falando da possibilidade de ser a mesma banca da pré-banca. Ixi, eu nem lembro do seu trabalho direito de cabeça, li tanta coisa. Mas de Ser boa. minha pré-banca. Ah, se for, sem problema, né? A gente Não, faz. você falou algumas coisinhas lá, mas eu ajustei. Aham. É, agora é pesquisa, né? Agora a gente dá ênfase em outras coisas. Agora eu nem olho aquela primeira parte lá, que eu já entendo que foi corrigido. Sim. Aí, se tiver Mas alguma vamos coisa ver. errada, seu orientador que passa vergonha. Ah, mas o corneto é bom, ele Não, a ajuda bastante. corneta vai. Isso é fato. Mas seja o que Deus quiser, né? Tô orando. Ah, já quis, já. Né? Se ele não quisesse, não ia colocar ninguém nessa situação agora no final. Tô falando geral agora, né? É porque ele quis, os planos dele são maiores, Sim. né? Mas eu acho que por aqui vai ser mais tranquilo. É, porque não vai ter a questão da inibição, a barreira da inibição é quebrada, né? Essa é a verdade, eu acho. Não tem aquele Sei negócio lá. do tete a tete, você tá aqui, você tá longe, né? Eu não sei se eu teria tanto problema, não, em presencial, mas eu acho que aqui é mais fácil, porque Pode você tá ser. na sua Ah, casa. eu também não, só ia morrer só, mas fora essa barreira, Não, mas é assim, tem muita gente que é tímido, né? Isso eu tô falando de uma forma geral. Eu sou um cara super tímido, então rola tudo isso, né? Então, querendo ou não, a barreira da inibição dentro da internet ela é quebrada, né? Por E é exemplo, engraçado, né? Porque é de situação, porque a gente já conhece os professores faz tanto tempo. Então, mas aí é uma coisa nova que vocês estão passando, né? Esse também tem esse É. fator. Falo assim, para que vocês estiverem numa banca talvez de especialização ou numa banca aí de, sei lá, de mestrado, vai ser outra conversa, né? Não estou dizendo que talvez na de mestrado não, que é um pouco mais complicado, mas uma banca de especialização vocês vão tirar de letra. Vai pensar que uma Nossa, banca... eu lembro um trabalho que você fez pra gente apresentar no auditório. Então, A gente ficou primeiro... super nervoso, mas chegou lá, foi embora. Foi, então, Pô, por isso que eu gosto de fazer essas coisas. Vocês quebram as barreiras já. Não sim. adianta, vocês vão ter que falar, né? Aí você pega uma banca de mestrado que você vai ter que conversar com o cara 4 horas, meu. Já pararam pra pensar nisso? São 4 horas o cara te arrebentando, de quanto é jeito, te batendo. Nossa, não quero Página nem por pensar página. nisso agora, não. 4 horas. Pô, a minha durou 4 horas. Mas Deus. faz parte, né? Beleza, então, meus queridos? Então a gente Beleza. conversa amanhã no primeiro horário, né? Eu ia pro segundo, se vocês não tivessem me avisado, eu ia estar no segundo horário só. Beleza? Daí o mas Gorda, nós então, tá aí pra ajudar, né? valeu. Então aí o Gorda dá aula para vocês na quarta-feira nos 2 horários. Fechado? Fechou. Então Fechou. beleza, meus queridos. Até amanhã, então. Bom descanso para Valeu. todos. Boa noite. Até Um mais. abraço, até mais. Falou.